Esse é aquele tipo de vídeo que você não encontra em outro canal. Vamos ligar alguns pontos aqui e falar de Sérgio Moro e Ronaldinho até os dois se conectarem. O Sérgio Moro, ele ligou para o ministro do interior do Paraguai e ele perguntou, não tem como soltar o Ronaldinho Gaúcho? Ministro da Justiça do Brasil se interferindo em negócios de outros países, numa pessoa que está presa em outro país. Eu vou falar disso e a gente vai ver como o Sérgio Moro está ficando desesperado com a prisão do Ronaldinho, porque a casa pode cair pro Sérgio Moro no fim de tudo isso. Mas antes, se você quer ver a casa cair pro Sérgio Moro, se inscreve no canal. Se você acha que o Ronaldinho de inocente não tem nada, também se inscreve no canal, curte o vídeo e deixa o seu comentário o que você acha sobre o caso do Ronaldinho Gaúcho que está preso no Paraguai. Agora vamos falar sobre Ronaldinho Gaúcho e Sérgio Moro. O Ronaldinho Gaúcho foi preso no Paraguai com um passaporte falso. Na verdade, é um passaporte verdadeiro que pertence a outra pessoa e foi modificado para parecer que é dele. Tá, todo mundo sabe as informações que saíram na mídia, mas tem a parte que a Globo não mostra e a gente vai mostrar aqui para vocês. A gente, quer dizer, eu, Thiago. O Ronaldinho Gaúcho foi levado ao Paraguai por um empresário chamado Nelson Luiz Belotti dos Santos. Lembre-se desse nome, Nelson Belotti. Ok, esse empresário, ele esteve envolvido no caso Banestado e na Lava Jato. E adivinha quem era o juiz nos dois casos? Nesses dois casos o juiz era Sérgio Moro. O Nelson Belotti estava envolvido até o talo nos dois casos e ele nunca foi preso, ele nunca foi incomodado, nem por Sérgio Moro e nem pelos procuradores de Curitiba, entre eles o Genório Paludo, aquele que a Polícia Federal disse que recebia propina do Dário Messer, que era um doleiro, Deltan Dallagnol, que é o chefe da Força-Tarefa da Lava Jato, que também atuou no Banestado. Eles não incomodaram jamais esse Nelson Belotti, que foi quem levou o Ronaldinho Gaúcho para o Paraguai. O Nelson Belotti é dono de um cassino muito grande lá no Paraguai. E tudo indica que o Ronaldinho Gaúcho queria montar uma ONG de fachada. Tudo indica, eu não sei se ele realmente queria fazer isso. Quem pode dizer é ele, os advogados dele e a acusação lá no Paraguai, que ele queria montar uma ONG de fachada para lavar dinheiro, sendo dele ou não para lavar dinheiro. E o Nelson Belotti é dono de um cassino. Cassino, muita gente não sabe disso, mas cassino é a maneira mais fácil de você lavar dinheiro no mundo, é por cassino. Por quê? Porque em cassino não há uma contabilidade certa de quanto dinheiro entra e quanto dinheiro sai. Por quê? Porque você pode simplesmente chegar e dizer para a Receita Federal, olha, alguém veio aqui e gastou 1 milhão no cassino. Alguém gastou 1 milhão em dinheiro. E aí você lava esse dinheiro, você paga os impostos, tanto de imposto, e o seu 1 milhão, que era dinheiro sujo, ficou lavado. Então, cassinos são uma maneira de lavar dinheiro no mundo inteiro. Inclusive no Brasil, bingos eram muito usados para lavar dinheiro, por isso que foi proibido. Lembra que tinha bingo no Brasil por uma época? Foi proibido. Por quê? Porque era usado para lavar dinheiro. A máfia que lava dinheiro no Brasil usava os bingos, que não tem como a justiça chegar e dizer não, ninguém gastou esse dinheiro é sujo, de onde veio esse dinheiro? Não tem como. Você não pode provar que não teve ninguém ali que gastou esse dinheiro no bingo. Então, às vezes um bingo pequeno ou um cassino pequeno vai lá e diz, gastaram 1 milhão aqui, gastaram 100 mil aqui, e esse dinheiro que era sujo, dinheiro de corrupção, ou seja lá do que for, fica limpo. Ok, o Nelson Belotti tem um cassino lá no Paraguai. Ele chamou o Ronaldinho para eventos, inclusive organizaram eventos de fachada, eventos que não iriam acontecer. Tudo muito bem formulado para o Ronaldinho ir lá e abrir a ONG de fachada dele e ficar lá no cassino. Cassino é um lugar onde entram e saem malas de dinheiro toda hora. Ok, o Nelson Belotti, ele foi citado na Lava Jato no mesmo depoimento que o Sérgio Moro usou para prender o Vacari. Lembra do Vacari, o tesoureiro do PT, que foi preso pelo Sérgio Moro? O Sérgio Moro mandou prender até a cunhada do Vacari por engano, lembram dele? No mesmo depoimento em que um delator, que é um outro doleiro, falou, o Vacari recebeu isso e isso, ele também falou, o Nelson Belotti também. E o Sérgio Moro prendeu o Vacari e não prendeu o Nelson Belotti. Estranho, né? Por que será? O Nelson Belotti, vamos começar a ligar os pontos. Nelson Belotti, Ronaldinho e Sérgio Moro. Ainda, o Nelson Belotti, ele recebeu 24 milhões de uma empresa chamada Eber Comunicações. Ele recebeu na conta dele 24 milhões. Esse dinheiro ele repassou para uma empresa chamada CSA Finance.
CSA Finance era a empresa que os doleiros usavam para pagar propina para os corruptos da Lava Jato. Entre esses doleiros, Alberto Youssef. Alberto Youssef, se você não assistiu os meus outros vídeos, o Alberto Youssef esteve no caso Banestado. Ele lavou mais de 10 bilhões de reais no caso Banestado. Ele foi condenado a muitos anos de prisão, mas o Sérgio Moro e os procuradores de Curitiba fizeram vistas grossas a tudo e o Alberto Youssef ficou menos de 2 anos preso. Ele lavou mais de 10 bilhões e ele ficou menos de 2 anos preso. O Alberto Youssef ficou menos de 2 anos preso, impune. Ele também participou da Lava Jato, onde lavou mais alguns bilhões. Ele foi lá em 2015, 2016, quando a Lava Jato estava começou mais ou menos com o Alberto Youssef. Ele também ficou menos de 2 anos preso. Ele foi condenado a 79 anos de prisão. Ele ficou menos de 2 anos preso. O Alberto Youssef mora numa mansão no Ibirapuera, lá em São Paulo, num dos metros quadrados mais caros, não só do Brasil, mas do mundo. É um lugar muito, muito caro, num prédio de luxo. Tá. O Alberto Youssef, ele usava essa empresa CSA para pagar propina para outras pessoas. Entre elas, e uma que foi comprovada, para um político que já faleceu chamado Janene. Janene, ele era o líder do PP. PP era o partido do Jair Bolsonaro. PP, muita gente falava, o PT é corrupto, o PT é corrupto. O partido mais corrupto da Lava Jato era o PP, que era o partido do Bolsonaro. E a propina geralmente era paga ao líder do partido que distribuía entre os parlamentares todos, entre eles Jair Bolsonaro, apesar de que a Lava Jato nunca foi atrás de Bolsonaro, nunca foi atrás de quem exatamente recebeu as propinas. Mas, voltando à história, Nelson Belotti esteve no caso Banestado, ele trabalhava com o doleiro Alberto Youssef, nunca foi incomodado nem por Sérgio Moro, nem pelos procuradores de Curitiba. Na Lava Jato, ele foi delatado no mesmo depoimento que o Sérgio Moro usou para prender o tesoureiro do PT, mas não prendeu o Nelson Belotti. Por que será? Pois bem, o Nelson Belotti, ele recebeu 24 milhões e repassou para uma empresa chamada CSA Finance, que distribuía propina para políticos do PP, do partido que era do Bolsonaro. Entre eles, e aí está comprovada, o líder do partido. Os procuradores de Curitiba, senhor Deltan Dallagnol, senhor Januário Paludo, senhor Pozobon, esses todos, eles nunca incomodaram o Nelson Belotti, nunca apresentaram uma denúncia contra ele, nunca investigaram a fundo, investigaram, mas nunca chegaram, temos isso, isso e isso contra ele, vamos apresentar uma denúncia baseada em delações. Ele, Nelson Belotti, e as empresas dele, ele tinha várias empresas, foram citados mais de 100 vezes na Lava Jato, nunca foram incomodados nem por Sérgio Moro, nem pelos procuradores de Curitiba. Não te parece estranho? Não te parece muito estranho que a Lava Jato deixava algumas pessoas de lado? A outra pessoa que a Lava Jato deixou de lado foi um outro doleiro, que esse não tem ligação com o Belotti, mas vamos fazer um parênteses, chamado Dário Messer. O Dário Messer é considerado o doleiro dos doleiros. Pois bem, o Dário Messer, quando a Polícia Federal o prendeu, porque a Lava Jato do Rio de Janeiro foi atrás dele, a de Curitiba não. Quando a Lava Jato do Rio de Janeiro o prendeu, a Polícia Federal apreendeu o celular dele e tinha mensagens dele para a namorada dele dizendo que pagava propina para procuradores para não ser investigado, entre eles Januário Paludo. Januário Paludo é o principal procurador da Lava Jato de Curitiba. O Januário Paludo, em 2011 e 2012, ele foi testemunha de defesa do Dário Messer num processo. Você imagina o procurador, que é quem faz a acusação, ser testemunha de defesa do acusado em outro processo? Já viu uma coisa dessa? Só no Brasil, só na Lava Jato de Curitiba, só na República de Curitiba de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol e desses corruptos todos aí. Pois bem, Nelson Belotti deve saber de muita coisa, porque se você imagina que o Dário Messer pagava propina para não ser incomodado pelos procuradores de Curitiba, o que será que fez o Nelson Belotti para estar no caso Banestado também, como o Dário Messer, está na Lava Jato, ser delatado, ele foi delatado. No mesma delação, o Sérgio Moro prendeu o tesoureiro do PT, mas fez vistas grossas e ignorou completamente tanto o Sérgio Moro quanto os procuradores. Ignoraram completamente que o Nelson Belotti foi delatado, e aí ele conseguiu, com todo o dinheiro que ele tem, ficou impune, foi para o Paraguai, abriu um cassino e chamou o Ronaldinho Gaúcho agora. E o Ronaldinho Gaúcho está preso. E a Justiça do Paraguai não vai soltar o Ronaldinho tão cedo. Hoje ele teve uma audiência com o juiz de garantias. Lá existe o juiz de garantias. Aqui no Brasil, o Sérgio Moro não queria, lembra? Ele teve uma audiência com o juiz de garantias
e falou, não, você continua preso. Por quê? Porque é um esquema, dizem que é um esquema muito grande de falsificação de documentos e lavagem de dinheiro, e que o Ronaldinho estaria envolvido. Mas o Nelson Belotti, ele também, a acusação está toda contra ele, porque ele é um dos cabeças do esquema. E aí o Sérgio Moro liga. O Sérgio Moro é o mesmo Sérgio Moro, é o mesmo ministro da Justiça, que quando brasileiros inocentes ficam algemados, passando fome, enjaulados, literalmente enjaulados, porque são jaulas, não são prisões, são jaulas, que eles ficam nos Estados Unidos, e aí são pessoas inocentes. O único crime que cometeram foi entrar ilegalmente em outro país. Não cometeram crime nenhum, não roubaram nada de ninguém, apenas viajaram. Quando essas pessoas ficam lá, brasileiros, sendo deportados, tratados como animais nos Estados Unidos, o Sérgio Moro, nem o ministro das Relações Exteriores, o Bolsonaro, jamais ligaram para algum consulado, para alguma embaixada, para algum ministro americano, para alguma autoridade, para perguntar, ei, como é que você está tratando os brasileiros? Tem como tratá-los melhor? Ou tem como soltá-los? Ou alguma coisa assim. Teve até um caso de uma senhora que o neto dela tinha visto e o visto dele expirou. Ele já tinha dado entrada em outro visto, mesmo assim ele foi enjaulado e foi deportado e veio para o Brasil. E as pessoas que chegam dos Estados Unidos no Brasil, deportadas pelo governo americano, chegam algumas delas desmaiando. Põe no Google, deportadas dos Estados Unidos, chegam desmaiando porque eles ficam dias sem comer lá nos Estados Unidos, não dão comida para eles. Eles falam que eles ganham um burrito, que é uma comida mexicana, de almoço, um no café da manhã acabou, depois o resto é só água. E quando tem água, então os brasileiros são tratados pior que animais nos Estados Unidos, e o Sérgio Moro nunca ligou para lá para fazer nada, para ver nada. São pessoas inocentes. O único crime que cometeram foi viajar para outro país. No caso do Ronaldinho, não. O Sérgio Moro não apenas ligou, ele ligou, ele pediu pro ministro soltar o Ronaldinho, perguntou se não tem como, e ele agendou uma visita para o Paraguai no dia 27 de março. O que o Sérgio Moro vai fazer no Paraguai? Ele vai tentar abafar o caso. O Sérgio Moro vai tentar abafar o caso, porque é uma coisa muito, muito estranha. Vamos de novo ligar os pontos. Nelson Belotti estava com Alberto Youssef no caso Banestado. Alberto Youssef é o doleiro protegido do Sérgio Moro, número 1. Foi condenado a muitos anos, lavou muitos bilhões e o Sérgio Moro deixou ele preso menos de 2 anos. Nelson Belotti também estava com Alberto Youssef na Lava Jato. Nelson Belotti foi delatado na Lava Jato. Sérgio Moro prendeu as outras pessoas que foram delatadas no mesmo depoimento, mas nem ele e nem os procuradores de Curitiba incomodaram o Nelson Belotti. Olha só, um parênteses, há a denúncia de que outro doleiro pagava propina para os procuradores de Curitiba para não ser incomodados. Então, por que será que eles não incomodaram o tal do Nelson Belotti? Ele pagava propina também ou não? Será que sim? Será que não? No Brasil nada se investiga. Isso é o que me deixa revoltado. Nada se investiga. Nelson Belotti, com os milhões que ele tem, sabe-se lá de onde. Bom, a gente sabe porque a Lava Jato descobriu que ele recebeu dinheiro de empresas. Bom, pois bem, ele, com os milhões que ele tem, impune, completamente livre, leve e solto, foi para o Paraguai abrir um cassino, que é a maneira mais fácil no mundo inteiro de lavar dinheiro, é um cassino. E aí ele está envolvido num escândalo gigantesco de falsificação e lavagem de dinheiro e trouxe o Ronaldinho para ser embaixador, para abrir uma ONG lá para lavar dinheiro. Por quê? Porque quando você tem um esquema para lavar dinheiro, você precisa, às vezes, dependendo do esquema, você precisa distrair as pessoas, as autoridades. Como você faz? Você traz gente que o público gosta, você faz filantropia, você traz o Ronaldinho, a pessoa vê, o Ronaldinho, esse deve ser um negócio lícito, o Ronaldinho não ia colocar a cara dele numa coisa ilícita. Então, as coisas estão todas se conectando. O Ronaldinho, Nelson Belotti. Só que o Ronaldinho, ele é embaixador do turismo do governo Bolsonaro. Então ele não foi lá apenas como um jogador de futebol. Ele foi lá como embaixador do turismo do Brasil, do governo Bolsonaro. O mesmo governo Bolsonaro que o senhor Alberto Youssef, aquele que eu falei tantas vezes nesse vídeo, pagava propina para o partido dele. Então as coisas começam a se ligar. Ronaldinho, Bolsonaro, Sérgio Moro e Nelson Belotti. Conseguiu ligar tudo? Fechou o caso? Aí o Sérgio Moro pede, não tem como soltar o Ronaldinho. Por quê? E se no Paraguai o Ronaldinho resolve abrir o bico e ele sabe de alguma coisa que não é para saber? E se o tal do Nelson Belotti também sabe de alguma coisa que não é para saber e resolve abrir o bico? E a gente pode saber que o Bolsonaro tem negócios no Paraguai. Lembram do caso de Itaipu? Lembram, né? Do caso lá
da lavagem de dinheiro lá em Itaipu, que no fim não deu em nada, mas quase deu impeachment do presidente do Paraguai. Então, o Bolsonaro tem negócios no Paraguai já faz muito tempo. E aí o Sérgio Moro que tá com o Bolsonaro, a gente vê porque que um é tão leal ao outro às vezes. Apesar dos dois brigarem em algumas coisas, em outras eles estão juntinhos. Então, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Mas, ao que tudo indica, o Sérgio Moro está desesperado. Para o Sérgio Moro sair do Brasil e ir para o Paraguai é porque a coisa tá feia, a coisa tá ficando feia para ele. E eu espero que o Ronaldinho Gaúcho e que o Sr. Belotti continuem presos por muito, mas muito tempo. Toda vez que eu vejo alguém tentando defender o Ronaldinho Gaúcho, eu falo, o cara é trambiqueiro, sempre foi. Desde que era jogador, ele enganava o time de futebol, ia para outro, ele, bolsonarista, pediu voto para o Bolsonaro e agora ele entra com um passaporte falso em outro país. É muito, mas muito difícil defender o Ronaldinho Gaúcho. E se você gostou do vídeo, se você tem algum comentário mais a fazer, comente. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha e não esquece de se inscrever no canal, porque é muito importante aumentar o número de inscritos e levar essas informações para mais e mais e mais gente. É isso, falou!